Começando agora, hoje, dia 25/3/2019, vou encerrar o WhatsApp para não prejudicar aqui a nossa gravação. Começando, bom, na segunda-feira nós deixamos dedicado a psicanálise voltada ao mundo do sistema familiar, a psicanálise sistêmica, falando sobre psicologia infantil. A gente tem a graça de no grupo ter pessoas como Amandita, que é uma psicopedagoga, que é especializada nessa área de terapia sistêmica, que é psicanalista formada por essa instituição maravilhosa que é a nossa. Então a gente tem esse orgulho em tê-la aqui sempre, dona Amanda. Não, orgulho é meu. É um prazer, Ivan. Muito bem. Dona Amanda, a maior dificuldade que eu vejo quando orientar as pessoas a fazer a psicanálise infantil, né, Melanie Klein e outras escritoras, eu tenho uma crença, que é uma coisa que me acompanha há muito tempo, que na minha concepção, veja lá, quando eu falo na minha concepção, é pessoal, não tem nada a ver como via de regra. Na minha concepção, eu acredito que a escola é a primeira fonte de contato com a criança, com o psiquismo da criança. E a criança, por outra vez, ela é a esponja que absorve todos os problemas da família, do lar onde vive. Tendo desse nível contraditório também das novas famílias, né? Famílias onde compõem muitas vezes dois pais, duas mães, ou nenhum pai, nenhuma mãe, criança que é criada por avós, esse tipo de coisa. Então, a gente sabe que a criança sofre o ambiente familiar. Por outro lado, é fatídico afirmar também que a criança que tem um ambiente familiar tranquilo, uma boa alimentação, uma boa escola, ela tem tudo para crescer uma criança saudável, inteligente, se é que ela não tem nenhum distúrbio. Agora, quando a gente fala de personalidade, há uma controvérsia muito grande, porque, para mim, diferente até da maioria dos autores que eu já li, eu acho que criança já vem com uma boa carga das suas individuações, mas na primeira fase da infância, não dá para você falar transtorno de personalidade. Porque a criança ainda não tem aquilo que a gente pode chamar de personalidade completamente definida. Ela vai adquirir ainda. Então, estou dando essa introdução para depois ouvir a opinião da especialista. Mas, na minha opinião, eu acho que o ideal é que se faça um acompanhamento do aprendizado, se faça um acompanhamento do desenvolvimento psíquico-emocional da criança para trabalhar com os pais.
definir assim, pai, olha, teu filho está tendo isso, isso, isso. Como é que está isso em casa? Como é que não está? Não trabalhar a terapia, tirando o diagnóstico que tem que fazer com a criança, através de desenho, de brincadeira, dos recursos da psicopedagogia. Ok, você vai definir quais são as dificuldades e quais são as angústias e aquilo que aquela criança está enfrentando. Mas a terapia infantil falada, como a gente faz entre adultos, na minha opinião, isso não funciona. A partir daí, Amanda, qual é a sua opinião sobre isso? Então, esse foi um dos motivos que eu entrei para a psicanálise. E um dos motivos que eu fiz a constelação. Porque a minha formação inicial é pedagogia, e depois eu entrei na psicopedagogia. E diante da minha prática, o que acontecia? Eu via que eu tinha um progresso muito grande com a criança em consultório. E aí passava uma semana, que era um encontro semanal, a criança voltava como se, tipo, tivesse feito nada com ela na semana anterior. Ou quase nada. Era como se fosse passos de formiguinha. E na minha cabeça, e diante de tudo que a gente estuda, a gente sabe que criança é uma coisa, é um ser que aprende muito rápido. É um ser que desenvolve muito rápido. E a gente tem uma maior facilidade em trabalhar os medos, né? A gente não pode nem dizer crença, mas o que eles estão acreditando no momento, que ainda está formando a crença, né? Enfim. E aí eu falei assim, não, não tem como. Eu tenho que trabalhar com a família. Não tem como trabalhar só com criança. Mesmo o meu trabalho sendo psicopedagógico, que era só isso na época, não tinha como trabalhar só a criança. Eu tinha que trabalhar a família. E aí, foi aí que eu comecei a trabalhar com coach familiar, e aí fui fazendo as especializações. Tanto que hoje, quando um pai vem me busca, né, para trabalhar com um filho, alguma questão psicológica, de algum trauma, alguma coisa, eu faço a intervenção no consultório, mas através de jogos. Terapia falada, realmente eu também acredito que não surta muito efeito, não. Até porque a criança não sabe se expressar direito, né? Mal a gente adulto sabe, né? Quanto mais criança. Mal a gente adulto sabe expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está, nossos medos, nossos anseios, quanto mais uma criança. Então, eu trabalho em paralelo. Então, eu faço o atendimento com criança, dependendo do caso, que é, por exemplo, as gêmeas que eu atendia, elas tinham um caso de ansiedade absurda. Por exemplo, essas gêmeas que eu atendi ano passado, nem te dei esse feedback, né, André? Teve Não, um não. elogio muito grande esse ano na escola. A professora está dizendo, chegou a relatar para a mãe que elas são outras crianças, que não são as crianças que estavam lá no passado. Acho que se masturbavam, né? Exatamente. Então, elas têm 9 anos e quando o estresse ia aumentando, a ansiedade aumentando, a angústia, de algum momento, por exemplo, de prova, ou quando elas viam que estavam sendo observadas, avaliadas, algo do tipo, elas começavam a se tocar. E aí começava no peito, aí depois ia baixando, de enfiar a mão na calcinha mesmo, sem dó. E até se acalmar. E aí, de pegar e cheirar a mão depois, e aí as professoras ficavam loucas, né? Na escola. Até porque tem como é que a gente pode dizer? Não sei se a palavra seria tabu, mas um tabu muito grande com essa questão de mulher se tocar, né? Se fosse menino, as pessoas levam de uma forma mais leve. Fala que não dá, que não é apropriado, mas leva de uma forma mais leve. Agora, como eram meninas, então fizeram um drama, assim, absurdo, como se elas estivessem realmente se masturbando a fim sexual, que não era o caso.
né? Então, e aí, o que que faz? Eu comecei a trabalhar com elas. Eu trabalhava muito com elas hipnose no consultório. Então, o meu trabalho com elas era literalmente hipnose no consultório. E, em paralelo, trabalhei junto com os professores e com os pais. Para quê? Para que eles pudessem auxiliá-las no momento que elas estivessem nessa crise aí de ansiedade, que elas começaram sem nem perceber. Então, por exemplo, uma professora de uma delas, que elas estudavam em salas diferentes, criou um código com ela. Quando a menina começava, tipo, ela chegava a sentar no estojo, ficava girando o estojo embaixo. Um negócio bem bizarro, assim, né? E, e aí a professora criou um código com ela, quando ela tivesse assim, ela ia lá, ia passar a mão no ombro dela, e aí a menina, opa, e aí ela ia se tocar. O que estava acontecendo? E aí Então elas foram criando esses mecanismos de Ou ir seja, estava bloqueando no essas. piloto automático a pseudomasturbação, né? Exatamente. Então já estava muito automático. Era tipo roer unha para elas. Uhum. Entendeu? Era como roer unha. Então a gente, não, vamos tirar isso do piloto automático. Então, elas, lógico que hoje não sanou totalmente, claro, mas diminuiu muito, 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 muito. E é uma coisa muito bacana. Então, o que eu acredito diante do que você falou aí? Que realmente, terapia só para criança não funciona. Até porque a maior influência que ela tem dentro de casa e na escola. Então, você não vai ter 5 atendimentos por semana para criança. Você vai ter um. E, querendo ou não, quem que predomina? Qual é o valor maior? É a interação com o pai ou a interação com o terapeuta? Lógico que, às vezes, a criança cria um vínculo com o terapeuta muito bacana. Mas eu tinha pacientes que, no final de prova, me ligavam, gritando que deu certo. Então, cria um vínculo bacana. Mas até você criar esse vínculo, quanto tempo vai ficar? Então, Olha, eu o, acredito nessa parceria. Tem que ter. eu tenho um amor muito especial pelo magistério. Eu tenho um amor muito especial pelo magistério. Acho que o magistério é uma das coisas mais importantes para a sociedade. Eu acho que o psicopedagogo, ele é o profissional da área de saúde mental, apesar de não ser considerado, mais importante para a saúde mental, porque ele é o que tem possibilidade de diagnosticar enquanto há tempo de mudança, que é onde não foi formado, muitas patologias não se tem cura, podemos dizer assim, mudança total de comportamento, se chegar na fase adulta, já a probabilidade de cura é só por milagre, por obra de Deus. E o psicopedagogo, ele consegue detectar ali o início. Infelizmente, nossa sociedade geral, não é nem o Brasil, porque eu acho que tirando alguns países isolados, o mundo inteiro valoriza muito mal a importância dos professores do magistério na primeira fase da infância. Isso é muito importante, porque é ali que começa a criar o cidadão. Aí a gente já conversou sobre as crianças psicopatas, né? Os problemas que se tem aí de ter futuros atiradores em massa, aquela coisa toda. A nossa colega Val mandou aqui algumas mensagens no chat falando sobre PML, que também ela é psicopedagoga, é pedagoga ou psicopedagoga, não sei. Mas me fala com que idade você já trabalhou PNL com criança, Val? Consegue falar aí? André, tá me ouvindo? Tô te ouvindo.
A partir de 7 anos, eu já consigo trabalhar com crianças usando a PNL e a própria hipnose. Já trabalhei com algumas crianças no momento, estou atendendo algumas. Dá para trabalhar assim, só que adaptado, tem que usar bastante a ludicidade, entrar no mundo infantil dela. Fazer uma boa anamnese, investigar quais são os super-heróis que elas gostam, Isso. o que elas estão passando, né, de verdade, e entrar nesse mundinho delas, mas dá para trabalhar muito, vezes porque a criança, ela consegue imaginar e criar muito mais do que o adulto, entendeu? É muito até mais fácil, eu acredito, vencer, trabalhar com a questão da ansiedade, transtorno da ansiedade, fobias, a demanda, né, que... Então, mas você tem algum caso específico para a gente apreciar assim? Você já trabalhou com PNL? Sim, tem. Eu tenho um caso de uma criança que ela tinha fobia de dormir sozinha. Tá. E eu trabalhei PNL com ela, hipnose e PNL. E com poucas sessões, já na terceira sessão, ela já tinha perdido todo esse medo, ela já vinha muito tempo, não deixava os pais dormir. Ela, a noite toda, ela colocava... Mas Ela, era assim, ela tinha, vamos colocar, essa fobia do sono individual, né? Que ela tinha medo de dormir sozinha. Vamos colocar como se fosse uma pequena fobia. Mas tinha mais outro quadro, alguma outra disfunção de aprendizado, alguma ansiedade generalizada? O que ela você sim, podia essa falar mais? criança, inclusive, ela foi diagnosticada com TDAH. Então, aí já vem a questão, eu não gosto de trabalhar com rótulos, né? Então, assim, a criança com TDAH, muitos dizem que ela não consegue concentrar. E muito pelo contrário, eu conseguia mantê-la por muito tempo concentrada na hipnose. Sim, a hipnose é muito bom para Dificuldade de TDAH. aprendizagem, sim, na escola, né? Um pouco mais lenta para poder aprender. Hum. E vieram outras coisas também. Ela veio com essa demanda de trabalhar com a questão não deixava, tinha essa fobia, né, de não deixar os pais dormirem à noite, mas ela também tinha alguns problemas de ressecamento, de autoestima, ela era negra, muitas vezes não se aceitava muito bem. Nós trabalhamos isso com ela e os pais ficaram bem satisfeitos. Ela era adotiva? Ela é adotiva? Ela é filha adotiva, Os pais são brancos. são brancos. Mas os pais trabalharam juntos. Os pais, É. eu trabalhei um pouco com a mãe. O pai, eu não Uhum. cheguei a trabalhar com o pai, não. É, porque querendo ou não, criança é ação, né? Por isso que PNL dá muito certo com criança. Porque criança não é fala, né? Você tem que agir, né? Transformar a terapia em ação. Aí você pega, como você falou, os personagens que ela gosta, as coisas, e bota ela para agir no consultório. Porque só a fala por falar, como é terapia de adulto, é muito. Eu acho assim, quando a gente fala em Access Bar, quando a gente fala em PNL, quando a gente fala até no próprio Reiki, nós estamos dando aí um pouco de propaganda para algumas marcas registradas, né? Mas a PNL, ela nada mais é do que terapia cognitiva. Nada mais é. Então, eu não sei até que ponto eu sempre fui meio assim, contra ficar fazendo propaganda daquilo que a gente não ganha para fazer, sabe? Se alguém me pagar para fazer uma propaganda do Richard Banger e do outro cidadão lá, eu até começo a falar PNL, PNL, PNL. Mas como não me pagam, eu não levanto muita bandeira, não. Porque assim, a PNL nada mais é do que terapia cognitiva comportamental feita sob marca registrada. Só. Porque agora ela tem uma coisa que ela engessa muitas vezes, o fato de ter alguns conceitos da PNL que se tornam estáticos. E quando o cara estuda só a terapia
comportamental, ele não fica com alguns conceitos estáticos. Ele sabe o que ele precisa conhecer: a crença central, a crença dominante, a crença recessiva. Aí ele alcançando essa teoria mais abrangente que se estuda no TCC, acaba sendo melhor do que ele se enlatar, porque a PNL não é crítica, mas é realidade. Ela é uma terapia comportamental enlatada com uma bandeira, com nome. Né? Que nem Barra de Axis. Pô, eu não posso dar curso porque tem uma marca registrada. Mas Barra de Axis, o que é? Hipnose. O cara desenvolveu um método de hipnose não verbal. Tá certo, maravilhoso o método dele, mas é hipnose, pô. Mas enfim. Se você analisar, por exemplo, que eu tô falando da PNL, sem desviar o foco, mas só falar. Todos os recursos da PNL estão desenvolvidos num único padrão. É você pegar a situação problema, o estado semidesejado e, por fim, o estado desejado. Trabalhar com metáforas para fazer a transição da situação problema para o subdesejado e fazer uma ponte para o desejado. Então, quer dizer, você pode, sabendo esse conceito, você pode fazer qualquer coisa, qualquer terapia. Por exemplo, chega com a menina que tem fobia para dormir sozinha. Exemplo, chega para a criança e fala assim: o que você sente quando você vai para o teu quarto dormir sozinha? Ah, eu sinto muito medo, eu não consigo ficar lá, o escuro, eu fico com ansiedade, eu fecho o olho, meu olho abre, eu tremo o corpo todo, tal. Beleza. Essa é a situação, problema dela. Ela não dorme sozinha porque ela tem fobia. Ela tem medo da solidão na hora de dormir. Tá. Independente da gente achar lá atrás o que provocou isso, se foi uma criança, como a Val citou, órfã, ela deve ter sofrido muito maltrato logo na fase gestacional e pós-gestacional, e que ficou esse medo devido aos traumas que vem na cabeça dela a hora que ela vai começar a pegar no sono. Naquela transição do estado de vigília para o sono, nós temos o limbo, onde o inconsciente aflora, que é quase parecido com o estado hipnótico, que é a transição do acordado para dormir. Então ali vem lembranças, ali vem inícios de sonho e tal, a menina apavora. Então é lógico que a gente sabe que isso vem do trauma até intrauterino. Maravilha. Só que a gente não vai conseguir... Oi. Eu posso dar? Só interromper aqui. Ah. Então, na verdade, no processo dela, eu trabalhei bastante PNL, mas eu fiz regressão intrauterina, eu fiz a questão do perdão terapêutico, eu trabalhei muito os pais, né, que geraram ela, depois os pais adotivos, então teve todo esse processo, né, para trabalhar, para chegar. Então, a gente não sabe exatamente onde que tudo se dissolveu, mas tudo regado a muito PNL, que na verdade, depois do transe hipnótico, eu costumo usar bastante PNL, né, desse conceito mesmo que você explicou aí. Né? Você usa TCC. Como ela se sente. Aí, usando aquele monte de metáforas, né? Inclusive, eu vou criando mesmo na hora as metáforas e tudo, de acordo com o mundo dela, e sempre nisso, de dissolver, de jogar fora, né? De tirar aquele sentimento que está ali, né? Que foi gerado naquele momento, né? Do que ela vem trazendo a cada dia, e levando para um estado desejado, né? Um estado, mas, assim, no caso dela, sem medo, com coragem. Aí, para finalizar a grife, a marca, né, que eu costumo falar para gente que é terapeuta, deixar isso de lado, pelo seguinte, porque eu acredito que se pegar uma pessoa que não é psicanalista, que não é psicólogo, e ela quiser aprender um método terapêutico sem embasamento, sem nada, tudo bem, ela pega um enlatado
né, no caso a PNL, e aprende, porque daí os pressupostos da PNL, o mapa não é território, que aquilo não é aquilo, que não sei o que, aquelas coisas todas, aquilo vai dar, às vezes, de embasamento teórico que a pessoa não tem. Mas para nós terapeutas, eu acho que até falar a palavra, como se diz, hipnose ericksoniana, já a gente deve evitar isso aí, essa linha de raciocínio. Por quê? Porque nós somos terapeutas, nós estamos no mesmo patamar. Lógico que a gente não tem, nunca vai, talvez nunca vai chegar a ter o nível que o Erickson alcançou, um jogador de futebol, o nível que o Pelé alcançou na sua época, ou que o Erickson alcançou na sua época. Mas se o jogador de futebol ele entrar no campo e trabalhar falando assim, eu sou jogador, qual que é a tua linha de tática para jogar? Ah, eu sou jogador neymariano, sabe? Eu sou neymariano. Não. Você tem que ter a tua personalidade como terapeuta. Tudo bem que você estudou Neymar. Tudo bem que você se embasou numa boa teoria escrita pelo Freud ou pelo sei lá quem. Mas a gente tentar desvincular esse negócio de bandeira, porque aí a gente acaba fazendo propaganda para a bandeira, dando muito mais valor à bandeira do que a nós terapeutas. Porque às vezes você fala assim, Val, eu sou para um pai ou para um cliente, eu vou fazer PNL com você. Não é PNL, é a Val Rocha que está lá. Está fazendo propaganda de graça e desmerecendo o teu potencial. Entendeu? É que nem aqueles caras da Omni. Tudo trouxa. Porque eles estão fazendo propaganda para uma instituição e eles mesmos estão falando assim, olha, qualquer outro que fez curso na Omni vai ser igual a mim. Como uma loja do McDonald's. Que diferença tem a loja do McDonald's daqui de Campinas com a de BH? Nenhuma. Mas só que a Val tem uma diferença incrível pro André, pro Lucas, para todos os professores que ela passou, ela é melhor que eu, melhor que o Lucas com os clientes dela. Entendeu? Então, porque ela tem que ter a personalidade dela de terapeuta. Não é crítica, é só para fazer uma pequena reflexão. Sim. Você ficou bravo? Eu concordo. Oi, Amanda. Eu concordo no sentido de que, querendo ou não, por mais que seja o que eu aprendi na PNL, mas é uma PNL segundo Val. Eu estou fazendo de acordo com o que eu aprendi na constelação. Mas é uma constelação segundo Amanda. A minha constelação, pessoa ser constelada comigo vai ser totalmente diferente que ela ser constelada com Joana, Maria, qualquer a outra aí. Então, cada um pode seguir uma linha, mas é muito diferente, né? Você vai encarnar a tua memória, o teu banco de dados. Queira ou não queira, você vai acessar adaptações ao seu aprendizado. Porque a gente não é igual o rato, que aprende por condicionamento, que toma choque para saber que não é para pegar aquilo lá. A gente aprende por analogia. E quando a gente faz analogia para aprender, a gente aprende com aquilo que é nosso, com a nossa verdade, com a nossa realidade. Tudo bem que às vezes com constelação fica difícil. De repente você fala assim, vou fazer um evento de constelação e tirar esse nome, porque aí as pessoas não vão saber o que é. Vai dar uma certa dificuldade. Mas na terapia, ali no negócio, sabe? Qual é a sua abordagem? A abordagem é Amanda Rangel. Qual é a sua abordagem? A abordagem é Valdimeia Rocha. E quem você estudou? Eu tenho uma boa bagagem disso, daquilo, aquilo outro. Mas a abordagem é nossa experiência, entendeu? Até porque todo mundo cria o seu próprio método de trabalho.
E esse método vai funcionar. Então, a gente procura estudar essa, essa área que a gente quer que ela seja ciência, mas não é. É uma grande dificuldade, que nada aqui é científico. Então, a gente tem que entender o mecanismo, de como funciona. Porque a primeira coisa que... Por exemplo, se chegar para mim hoje e falar, eu quero que você faça 10 induções diferentes para 10 pessoas que eu vou pôr na tua frente. Eu faço, porque eu não faço indução por nenhum script. A indução vem para mim na hora, porque eu faço pelo mecanismo. Eu não faço pelo script. Então eu sei que a hipnose funciona assim. Eu tenho que proporcionar relaxamento muscular, concentração, foco e concentração e relaxamento muscular. Então eu vou pondo exercícios ali na hora com o que eu tenho. Se a pessoa está ali num lugar, numa casa, tem uma cadeira de balanço, opa, vamos fazer numa cadeira de balanço. Se a pessoa está com uma régua na mão, eu vou fazer com uma régua. Entendeu? Então é isso que a gente tem que aprender o mecanismo. Não é o script. Não é o script. É para isso que tem o Kama Sutra, né? Mas enfim, Amanda. Voltando, Amanda e Valdinei, as minhas mentoras do mundo infantil, então a gente concorda que, de uma certa forma geral, nós temos alguns recursos, algumas ferramentas para trabalhar com a criança, para que ela vença a ansiedade, que ela vença seus medos. Algumas ferramentas que a gente vai ensinar a criança a utilizar e conduzir a criança nas suas reformulações, nas suas ressignificações. Maravilha, mas a terapia mesmo, falada, é muito complicado se fazer com criança. Então, acho que isso é o ponto que a gente concorda. Outra coisa que eu acho muito legal é as fases do desenvolvimento da criança. Eu acho muito importante conhecer, que eu precisaria conhecer mais, mas parece que eu tenho algum bloqueio para estudar isso. Exemplo, qual que é a fase certa para uma criança falar? Quer dizer, fase certa não, minto. Qual é a média que uma criança fala? A maioria começa a balbuciar com quantos meses? Parece que menina começa antes que menino. A parte motora. O que você me fala? Primeiro a Amanda, depois a Val, se quiser complementar. Nessa fase do desenvolvimento cognitivo, como que é, mais ou menos, Amanda? Da fala que você está dizendo? É de um tudo. Assim, da fala em si, a criança já fica como balbuciando, mas não fala, mas produzindo sons. Já a bebê, com 8 meses, fica já. Você vê que a criança fica lá, o povo até brincar, ela está conversando, né? A criança está conversando. Ela está ali já interagindo mais com o meio. Mas falar, chegar a falar, aí já vai mais ali a partir de 1 ano e meio até 3 anos, que a margem que dão para a criança conseguir falar. Então, A por isso que primeira tem muita fase da criança que fala, está... vou fazer uma pergunta para você, se me corrige. A primeira fase da fala da criança, ela não é, vamos dizer assim, ela não é fluente. Ela decora algumas coisas, ela entende mais do que ela consegue falar, ela consegue captar mais do que consegue isso gerar. sempre. Isso. E aí é como a gente está aprendendo um idioma novo, né?
Tipo, você decora que quando você quer xixi, xixi, mas ainda tá meio decorado, não é uma coisa fluente, é isso? Não é. É, por exemplo, é por isso que eu gosto muito do método Doman. Eu não sei se, sem querer levantar a bandeira, mas é um método que eu gosto muito, que ele fala que o jeito que as crianças se alfabetizam hoje, por exemplo, é muito errado. Por quê? Porque a criança aprende a letra, para aprender a sílaba, para depois aprender a palavra. Porém, ela já chega nessa idade que ela está aprendendo as letras, sabendo falar a palavra inteira. Mas ela não sabe reconhecer a letra. Então, não seria muito mais fácil a gente trabalhar a palavra que ela conhece para depois destrinchar para sílaba e letra? Ao invés de começar por uma coisa que ela literalmente não conhece. Porque, por exemplo, o M, não tem som de M nas palavras, é Aí você tem que falar para a criança que aquilo ali é M, mas na hora que ela vai falar é entende? Então, assim, o que ele fala, interagindo com isso que você falou? Querendo ou não, a criança, ela entende tudo já. Ela entende. Você fala com uma criança de 1 ano, por exemplo, estou trabalhando com uma mãe, que é minha paciente. E aí, vira e mexe, ela me pergunta coisas do filho. Mas o meu filho não vai entender. Eu falei assim, que ele não fala ainda. Ele tem 1 aninho. Eu falei assim, fala, explica antes, né? Então, assim, por exemplo, a saída do parquinho geralmente era um escândalo. Aí eu falo, pô, imagina você tá numa festa. Você tá numa festa com seu marido, aí de repente você tá lá conversando, no maior papo com sua amiga, e aí de supetão seu marido chega pra você e fala, vamos para agora? Você fala, putz, grila, espera aí, calma aí, deixa eu só terminar aqui o negócio, né? E aí os pais fazem isso com a criança. Vamos, acabou, vamos embora. Aí a criança abre o berreiro, óbvio, que é ver que ela tem que se expressar que, opa, não tô gostando. Você vai virar pro seu marido e falar para ele esperar 1 minutinho. A criança, conforme vai ficando mais velha, vai falando, espera, daqui a pouco, só mais 5 minutos. Então, o que eu falei para ela? Prepara ele antes. Meu filho, olha, faz aí a sua última brincadeira, que daqui a uns 10 minutinhos a gente vai embora. Dando 5 minutos, o filho, faltam 5 minutinhos, finaliza a sua brincadeira que a gente tem que subir para fazer não sei o quê. Então, você já vai preparando É uma dica muito boa. Para que ela, na hora de sair do parquinho, não ser pega de surpresa, porque ninguém gosta de ser pega de surpresa. Né? A gente adulto não gosta, a criança também não. Então, óbvio, ela não vai sair feliz do parquinho, mas não vai sair dando escândalo que ela dava antes. E aí, por exemplo, ontem, sexta-feira, essa paciente foi e falou para mim, nossa, deu super certo, porque, nossa, ele entende. Ele entende o que você fala, ele ainda não consegue falar. Porque, aí já fonos e fisioterapeutas vão saber explicar melhor. O mecanismo para você falar, de coordenação motora, de uso da língua e lá, é muito mais difícil do que você entender. A criança, desde a barriga, ela está ouvindo. Né? Desde quando ela nasce, ela está ouvindo a pessoa falar. Então, não é igual... Tem um aparelho da fala que vem depois, né? Exatamente. Então, é igual você falou, a gente aprendeu uma língua nova. Às vezes a gente está entendendo tudo que a pessoa está falando, mas aí a gente não consegue falar. Mas a gente entendeu tudo que a pessoa falou na outra língua. Então, é a mesma coisa. Então, eu diria que isso é até pra gente. Pra gente, por exemplo, a gente vê um vídeo sobre psicanálise e a gente entendeu o vídeo. Mas a gente expressar o que a gente entendeu do vídeo é mais difícil. Né? Então, isso é com tudo. Então, uma dica paralela que eu quero fazer para vocês, que eu, como um autodidata, tenho isso desde criança, é porque eu tenho bastante facilidade para estudar sozinho. Toda vez que vocês estiverem lendo algum material do curso, após ler, dê uma aula imaginária para alguém. Tenta explicar para alguém o que você leu. É uma maneira de saber se você entendeu. Mas e aí, vai lá, Amanda.
Não, então é isso. Então aí depende. A fala da criança começa desde bebê. A linguagem, digamos, o desenvolvimento da linguagem. Desde bebê. E Freud Agora, falava sobre o desenvolvimento psicossexual, que foi o maior absurdo que na época aconteceu, que Freud ele interpretava que a criança tinha realmente sexualidade. Depois que ele viu que a coisa ficou muito bizarra pro lado dele, ele já falou que a sexualidade não era bem isso que ele queria dizer e refez a teoria para dar uma amenizada. Mas, enfim, a criança ela tem a descoberta da diferença da mamãe, do papai ou dela para a mamãe com o quê? Com 4 para 5 anos, não é não? Normal isso? como é que é? Ô, André, Oi. essa questão dessa questão cognitiva da criança, o Jean Piaget, ele vem dividir essas fases em etapas. Você já ouviu falar dessas etapas? Não. Então, ele diz que a criança, ela começa de 0 a 2 anos com sensório motor, que é onde ela tem a noção do objeto, e pode ser o objeto, pode ser a própria mãe mesmo, mas quando esse objeto sai de vista, ele não tem a noção, por exemplo, o objeto simplesmente não está mais ali para ele decidir. Só depois dos 2 anos, que aí ele divide 0 a 2 anos, que é essa fase ainda que ainda está ainda começando a construir também a questão da fala e tudo, mas que a fala, a linguagem se consolida mesmo a partir da transição aí dos 2 anos até os 7 anos, que é uma nova fase que ele coloca, que é a pré-operatória. Então, nessa fase, ele já consegue ter uma melhor noção desse objeto, que quando o objeto que a mãe não está ali, é porque ela realmente pode ter saído, não que ela desapareceu, deixou de existir, e é Uhum. onde que ele realmente começa a falar, ainda por imitação, como você disse no início, por imitação. Aí É depois até bonitinho, o né, essa época. operatório concreto, não é, Amanda? Depois é o operatório concreto. Não, é até bonitinho essa época de 2 anos, que eles se escondem, mas tipo, eles escondem só a cabeça. Tipo assim, se eu não tô vendo, é porque eu tô escondido. Isso. E aí, tipo, escondem só a cabeça. Meu sobrinho fazia muito isso. Ele se A gente escondia, coloca a mas escondia só fraldinha. a cabeça. A gente coloca a fraldinha no rosto e eles acham que sumiu, cara. Depois a gente tira a fraldinha e eles fazem aquela carinha de riso. É Porque o isso. objeto realmente desaparece, é como se deixasse de existir para eles. Eles acham que a mãe não vai voltar, quer dizer, Não vai voltar. não tem essa noção de que É sumiu, por mas isso que aparece. tem uma fase, agora eu não sei ao certo, se é aos 2 anos, ou um ano e alguma coisa, que a mãe, quando tem a fase do choro muito grande, né? Quando a mãe sai de perto da criança, tipo, tem que sair, aí tem aquele choro da perda, tipo, como se não fosse ver nunca mais, né? Aquela coisa, aquele drama, que a criança é drama puro, né? Então, mas agora você imagina como tanta gente já aprendeu de como se constrói um transtorno, como se constrói uma memória traumática, que isso, com todo esse drama, deve não, ali na hora já forma uma memória traumática, Uhum. naquele momento. É André, porque tudo deles é mais, né? André, e caminhando ainda nesse desenvolvimento, aí depois vai para a fase dos 7, 12 anos, que já é o operatório concreto. Então, a criança ela ainda não consegue trabalhar com abstrato. É por isso que, para a criança, a terapia ela precisa ter ação, talvez ter objeto, ter ludicidade, porque ela não lidar muito bem só com o abstrato, entendeu? Ela não consegue ainda. Ela só vai conseguir, segundo a teoria de Jean Piaget, a partir dos 12 anos. Aí ela já consegue fazer, né, atividades mentais de formas abstratas. Mas até essa fase de 7 a 12 anos, ela precisa ainda muito do concreto, dessa relação entre o objeto, para ela conseguir abstrair. Isso aí. Entendi. Por isso que só Falou tudo. conversa na terapia com criança de 7 a 12 anos é complicado. É nesse sentido. É, Ela não consegue trabalhar no mundo abstrato ainda. Na suposição, né?
É, da minha Assim, Não, posição. você vê isso muito na matemática, né? Isso é muito claro na matemática. É, Você pega a criança, se você fala para ela, uma criança que está aprendendo a somar, que 2 mais 2 é 4, se você pegar dois quadradinhos mais dois quadradinhos, mostrar para ela que ficou 4 quadradinhos, ela não vai entender que ficou 4 quadradinhos. Por isso que eles usam material dourado, né? Então, sim. para poder ter esse contato com o concreto. Porque senão eles não conseguem. só não Porque, fala, querendo ou não, só não não fala tá acostumado. dourado pro Bolsonaro, que ele já vai achar que tem alguma coisa a ver com o Golden Shower e com o material lá daquela torcida. Tomar um certo cuidado. Pois Mas, é, oi. mas a Val descreveu muito bem aí as fases. É bem isso aí mesmo. E Mas, dá para dar uma. De repente, a gente pode até botar um material desse na plataforma, né? Das fases. As fases do Piaget dão uma clareada boa. Até na forma que você pode trabalhar com a criança, né? Então, muito bom. Depois eu vou pedir para que vocês mandem para eu poder postar. beleza. Bom, então acho que a gente deu uma geralzinha assim inicial para quem está André, começando o curso. Oi. a fala da criança, ela está da linguagem que, por exemplo, naquilo que ela ouve, ela começa a desenvolver a fala mais rápido, não é isso? De repente, o que ela está. Por exemplo, tem mãe, tem os pais que conversam muito com a criança. Eu já vi crianças, eu lido com crianças aqui que fala bem cedo. E isso quer dizer que pode ser que os pais falam muito com elas? O que que você... Parece que elas aprendem melhor com outras crianças, não é isso, Uhum, pedagogas? Sim. exatamente. Isso É porque também vai entende de. melhor, né? É. Eu acho que vai também influência do sexo feminino para o masculino, porque eu tenho os meus dois filhos mais velhos, foram meninos. E eles demoraram para falar mesmo de verdade, foi após 2 anos. Antes era só O palavrinhas menino isoladas. desenvolve mais a parte motora, né? Mais Motor, rápido. é. Ele andou com 9 meses, o mais velho. Isso. E a menina mais intelectual. Aí a menina, que é a mais nova, ela com 11 meses, ela já falava. Mas isso é uma prova de Ela que falava que a muito. mulher é mais inteligente que o homem. Que a Aí, programação da. Não, a mulher é foda, né? Vamos logo Não, mas dizer. olha só. Deus Brincadeira. programou a mulher para ser intelecto e o homem a força, o corpo. E já desde criança. O molequinho já consegue correr e pular, e a menina não, a menina fala, ela conversa, ela é mais comunicação e o menino é mais ação. Isso já é da menina, isso deve já é da mais, né? Você pegar, olha que interessante que dizem assim, não existe orientação sexual, existe o meio. É um absurdo tão grande não acreditar na genética pelo seguinte, se você pegar uma menina e um menino com a mesma idade e der uma boneca chorando para os dois, o moleque vai arrancar a cabeça da boneca para olhar de onde está vindo o som e a menina vai pôr no bracinho e vai tentar fazer a criança naná, para ela parar de chorar. Automaticamente. Automático, é inato isso. Isso, é. É inato. E alguns casos de transgêneros que lá na primeira fase, por isso que a gente tem que pensar, tomar cuidado de julgar e falar o que não é pecado, pelo seguinte: menino que nasceu achando que era menina, sempre teve o mesmo comportamento de menina desde o seu primeiro ano de vida. E vai falar o quê? Que é malícia? Aí é que tá o negócio. Teve uma pessoa que perguntou, né, sobre o que a psicanálise via sobre a homossexualidade. Um dos fatos que não só a psicanálise, como
todas as vertentes das matérias que estudam o comportamento humano, a gente se apega muito a esse detalhe. Como uma criança com menos de 1 ano pode ter um comportamento feminino. E nasceu menino, com pipi. Então, nesse ponto, a gente para pensar que não é só o fator meio, não é a opção. Agora, gente, demos uma boa introdução, acho que foi bacana. Alguém tem alguma pergunta para as meninas? É a hora mais legal da live, que é fazer pergunta. O pessoal prefere não perguntar nada. Chance única. Entre 1 e 2 anos, a criança começa a formar frase com 2, 3 palavras. Isso aí, usando... A questão é só ela ouvindo falar, estimula ela, ou dentro da mente dela mesmo já consegue desenvolver isso? Amanda e Val, quer falar? Como é que é? Pode. Nessa fase, ela está desenvolvendo os sentidos, ela já desenvolve os sentidos, né, tanto motor, né, como cognitivo, mas ela ainda usa muito imitação. Então, ela costuma repetir palavras que ela ouve. Então, fica assim, fala mamãe, mamãe, e ela tenta repetir, mamãe. O que o americano chama de macaco vê, macaco faz. Como que é, André? O americano chama isso de macaco vê, macaco faz. São os 2 animais do reino que conseguem aprender por imitação, não por condicionamento. Não, se bem que deve ter outros, né? Mas o que a ciência aponta são os macacos e o ser humano. O macaco e o ser humano, ele aprende por observação. E os outros animais aprendem por condicionamento, tipo, experiência positiva e experiência negativa. Né? Já o ser humano, não. Os macacos, ele aprende observando. Agora, a criança, ela vai ter uma facilidade de aprender com outras crianças pelo fato de ser semelhante a ela. Então, ela vai perceber que se aquela criança está fazendo aquilo, ela também pode. E com adulto, muitas vezes, ela acha, isso é para gente grande, não é para mim. Eu tenho um exemplo bem assim na minha casa. Eu estava tentando ensinar o menino mais velho a fazer xixi no vaso. E o pai ensinava, meu marido ia lá e mostrava, mas ele não fazia. Aí eu tive a ideia, falei, eu vou pedir meu sobrinho para ensinar. Aí quando meu sobrinho começou a ensinar ele, 2 vezes que meu sobrinho fez, ele aprendeu a fazer. Aí eu usei em cascata, aí o mais velho ensinou e foi ensinando os outros em casa, funcionou. A criança ensinando. A gente é muito de observação, né? Quando é criança, imitação. Por exemplo, eu tenho uma experiência minha mesmo. Eu não lembro, né, claro. Minha mãe fala que quando eu tinha uns 2 anos, mais ou menos, ela me pegou no banheiro, eu já tava lá com a perereca vermelha, quase roxa, de tanto apertar, tentando fazer xixi em pé. Igual meu pai. Eu tinha visto, eu via sempre ele fazendo xixi em pé. Aí você quer fazer valer a teoria freudiana, pô. Aí eu queria falar fazer. Que a mulher tem inveja do peru do pai. Aí o que acontece? Meu pai teve que começar a fazer xixi sentado, para eu ver ele fazendo xixi sentado, para eu parar de tipo, mas se ele, porque nessa fase ainda tem, tipo, homem e mulher tudo igual para criança, né? Então, se ele pode fazer em pé, por que eu não posso fazer, né? E aí eu tentava e não dava conta. Então, você vê que vai pela limitação, né? Pelo que tá vendo. Isto. Para descontrair um pouco, sabe que essa educação de fazer xixi sentado e em pé, que diferencia, num primeiro momento, o homem da mulher, né? É interessante porque
depois que a gente cresce um pouco, a esposa começa a brigar. Pô, faça sentado também, porque você não tem direção. Você tem direção, então só dá trabalho. Ou então termina de fazer e limpa. É lógico que não é todo dia, mas às vezes acontece. Então, quando acontece eu falo, controla, mano. Controla essa mangueira aí, bicho. Quem mora em casa, igual a direção. Abel, você que mora em casa, tem uma saída boa, você vai gastar R$ 75 com mais uma instalação que pague um cara por uns 100 pontos para ele instalar. Põe um mic, cara. Não, mas ainda está dando para baixar agora. Não, mas eu acho assim, eu não posso usar mic, né? Mas eu acho um negócio tão legal, porque daí vamos supor que a esposa tá usando o banheiro. Os dois saíram de casa e foram passear. Aí toma um monte de bebida e tal. É sempre comum os dois chegar com vontade no banheiro ao mesmo tempo, né? Às vezes com um banheiro só disponível ali, dá para os dois usar ao mesmo tempo. Porque enquanto um tá no vaso, o outro tá fazendo xixi de pé no mic. Mas o mic é uma saída. Agora, gente, a gente tem a oportunidade de separar banheiro e vida, eu acho. Com certeza. Aqui em casa, quando a gente separou o banheiro, ficou, esse banheiro é meu e esse é seu. Nossa, outra vida. Sim. Mas isso porque o marido é aquela coisa que eu falo. Não, porque ele é não case com homem bonito. Mulher inteligente casa com homem feio. Bem feio. Por quê? Por quê? Quem perguntou por quê? Eu, Amanda. Amanda, a mulher, se for ver bem para ela, isso não faz muita diferença. Ela não é igual ao homem, que depende muito do visual. Então, por exemplo, você casa com um gordinho, cheirosinho, inteligente, com cara de nerd feinho, você só vai lucrar. Primeiro, ele não vai precisar disputar o espelho com você. Não, mas o meu problema é que eu tenho coisa demais na pia. Então. E meu marido é muito, assim, muito organizado. Aí, isso irritava ele um pouco, no sentido de organização. Exato. E aí outra coisa, você não precisa se preocupar com traição, porque o cara feio não vai conseguir te trair com facilidade. E ele vai tratar a mulher como rainha pro resto da vida. Mas eu sou contraditória a uma coisa, André. Todo homem muito feio que casa com uma mulher muito bonita se torna um chamarisco. O que esse homem tem para ficar com uma mulher tão bonita? Eu também quero saber. É que é meu caso, né? É meu caso. Quando eu vou em loja de shopping, as vendedoras colam achando que eu sou rico. A vendedora a mulher é muito bonita. Não, fora quando a mulher é muito bonita, o cara é muito feio e eles têm que trair para levantar ali a autoestima que tá mal. Tem homens assim. Mas a mulher inteligente casa com homem feio. E homem bonito dá dois problemas sérios na mulher que ela não gosta. Da ruga e celulite. Celulite? Isso é provado cientificamente, com pesquisa. Bom. André, pois não. Eu gostaria de levantar uma questão com a Amanda e com a Val, principalmente, sobre essa questão da criança. Eu tive recentemente um relato da minha filha, que mora em Ribeirão Preto, sobre uma atitude da escola com relação ao meu neto, que tem 5 anos agora. E essa escola, eu achei um absurdo, tanto é que eu disse a ela que fosse imediatamente na escola e fizesse uma observação bem dura, né,
sobre a didática, o comportamento da professora em sala de aula. A criança, nessa idade, por mais que ela seja educada e tal, um moleque de 5 anos é um capeta, né? Na sala quer correr, não chega a ser uma hiperatividade, mas é uma criança que, se não tiver um estímulo constante para ficar sentado, ele fica andando mesmo. Então, todo comportamento tido como fora dos padrões dentro da sala de aula, a professora colocava essa criança, inclusive meu neto é um capetinha, sempre está sendo premiado dessa forma, num cantinho lá, seria um cantinho da reflexão, e atribuía a essa criança uma laranja podre. Fala, não, você hoje está recebendo, pelo seu comportamento, uma laranja podre. Ao invés de apenas demonstrar, de alguma forma, que a criança não agiu dentro dos padrões que a escola exige, por exemplo. Eu como sou um estudioso, ou pelo menos um curioso com relação ao comportamento humano e o que vem, que pode trazer de traumas para o futuro, né, de dificuldades na vida, eu achei um absurdo. É aquela história do pai que fala, você é um incompetente, fala para o filho por ele ter errado em algum momento, fala, você merece, você é uma laranja podre, você faz tudo errado, você é isso, você é aquilo. Eu gostaria... Uma sugestão, né? Na mesma... uma sugestão que é carregada de emoção, de alguma forma, parece que ele leva meio na gozação, mas eu tenho medo de introjetar essa informação. O cara cresceu achando que é uma laranja podre. Achar que está fora do padrão e por isso até ou procurar ser muito melhor que todo mundo, que também é ruim, ou, de repente, até ter esse comportamento desajustado, né? Então, eu gostaria de ouvir a Val e a Amanda sobre essa questão. Esse é um comportamento que a gente deve aplaudir, incentivar, ou nós devemos, enquanto avós, enquanto pais, de alguma forma, mostrar que esse não é a melhor maneira de educar uma criança. Até porque não compete à escola educar, não compete aos pais. Mas adequar o comportamento a uma sala de aula, por exemplo, de uma criança, vamos deixar bem claro isso. Uma criança, e agora, recentemente... Isso é completamente antipedagógico, porque, querendo ou não, a criança ali está se manifestando, se expressando, né? Então, como ela não tem a habilidade como a gente já falou que ela não tem uma habilidade da fala, então ela se expressa muito de forma motora. Andando, então, inclusive, correndo. Essa agitação é uma forma de se expressar, né? Então, se a professora não trabalha com ele outras formas dele se expressar, outras formas dele... dando uma atividade, fazer o que ele quer. Exatamente. Então, assim, e infelizmente isso tem muito nas escolas, tá? Antigamente até se usava botar lá aquela cabeça de cavalo, orelha de burro na criançada, né? Não, hoje mandam muito para sem direção. dúvida. Mas se nós analisarmos, essa questão da laranja podre ou da maçã podre é a mesma coisa. É a mesma coisa, hein, Abel? Na verdade, essa professora está sendo instaladora de crenças muito distantes, porque ele vai crescer achando que toda vez que ele errar, na verdade, ele vai ter a laranja podre muito linkada na mente dele. Isso pode deixar... A estratégia das professoras deveria trabalhar muito mais as crenças fortalecedoras, ou seja, de elogiar mais naquilo que ele faz certo, entendeu? De mantê-lo realmente ocupado, já que ele termina mais rápido que as outras crianças, ela deveria ter atividades, jogos, uma caixa lá. Não é só ele, sabe? Mas na sala de aula em que ele fica, mais alunos recebem, vez do outro, essa tal laranja podre. Era uma maçã, depois passou para uma laranja, quer dizer, não mudou absolutamente nada. E eu só para completar, para que depois vocês falem a respeito, o que eu acho muito... A consequência disso tudo, para o futuro, é que nós podemos estar criando aí uma criança insegura
e por isso mesmo sem iniciativa. Quer dizer, fala, eu não vou fazer isso porque se der errado, logicamente que uma simbologia aí, mas eu posso estar recebendo, ou estarei, ou receberei, em consequência dessa tentativa e erro, uma laranja podre. Então eu fico confortável, fico na minha zona de conforto, eu não recebo uma flor, não recebo uma maçã deliciosa, mas também não vou receber a laranja podre. Isso me torna muito fechado dentro de mim mesmo. Porque ela ainda expõe, né? Uma exposição ali. Pode gerar exatamente isso aí mesmo, de literalmente, eu sempre falo para os pais que dá duas coisas, né? Duas oportunidades, como se, não sei quem me falou, um curso, eu ouvi essa expressão de como se despertasse o nosso hormôniozinho do urso, né? Quando a gente estava lá nas cavernas, entrava um urso na caverna, aí a gente ou sai correndo e depois fala, nossa, como que eu consegui correr tão rápido? Ou enfrenta o urso. Nossa, da onde que eu tirei? Aí você fica, da onde que eu tirei força para conseguir enfrentar esse urso? Então, aí ela tá despertando um hormôniozinho do urso, no sentido de, ou ele vai fugir, de não se expressar mais, com medo de ser exposto ou de ser uma laranja podre, ou ele literalmente vai começar a afrontar, e enfrentar. E das duas formas, ela vai ter um aluno problema na sala. Das duas formas. É método de criação de fracassado. Exato, eu também acho. Eu lembro... Como criar um fracassado. O meu pai, se estivesse vivo hoje, teria mais de 100 anos. Mas é interessante que, com relação ao comportamento nosso, ele era muito firme nas atitudes dele, com relação ao nosso comportamento. Mas ele sempre dizia assim, quando a gente ia com a criançada lá em casa, né, com os netos do meu pai, e as crianças ficavam correndo para lá e para cá e tal, e os próprios pais dos netos dele diziam, para de correr, tá enchendo o saco do vovô e tal. Meu pai dizia, não, deixa, porque criança ativa é criança sadia. Então, apesar da idade dele, tem uma sabedoria muito interessante. E eu vejo exatamente o contrário nessa professora. Eu acho que ela é totalmente despreparada. Ela deveria, no meu entendimento, estudar um pouquinho mais. Abel, eu queria só colocar uma coisa assim. Não é defendendo a professora, tá? Não. De forma alguma, o que eu vou colocar. Mas eu me lembro muito bem quando eu era mais nova. Hoje eu tenho 42 anos, então eu acho que é a média de idade de todo mundo aí. Ainda é jovem. Mas eu me lembro que quando os professores iam entregar nossas provas, isso ficou marcado para mim. Eu me lembro na segunda série. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu tinha uma coleguinha que era minha melhor amiga que não gostava, mas porque ela não gostava, né? Não gostava, ponto. E eu me lembro muito bem que a professora fez o seguinte, ela entregava a prova e ela falava nota alta para que todos ouvissem, né? E, claro, você é criança, você fica com vergonha. Um amiguinho tirou 8, outra tirou 10, outra tirou 0, outra tirou 2. Então, assim, é vergonhoso quando você tira uma nota baixa. Sim. Mas por que a professora fazia isso? Porque, no meu entender, tá? A educação emocional tem que vir de casa. Sim. Os pais têm que dar. Os professores têm que dar a educação racional. Então, ali, ela estava falando a nota de um para o outro, porque aquele amiguinho vai falar, poxa, o meu amigo tirou nota mais alta. Então, eu vou ter que estudar para tirar nota igual a dele, para não ficar com vergonha. Por quê? Isso nós trazíamos de casa. Mas essa informação... Que é o que hoje nós não fazemos. Os filhos não levam essa educação para casa e colocam a responsabilidade em cima dos professores, a educação emocional. Posso estar enganada, porque eu não sei se é o caso da sua filha, tá? Mas eu vejo que acontece muito hoje, né, dos professores não ter tempo de uma sala de 30 alunos, eles não podem educar um por vez. Então, a criança tem que vir com uma base educacional de casa. Eu não estou discutindo a questão da educação emocional. É da laranja, né? Então, é a mesma coisa. Não, com certeza, exatamente isso que eu estou dizendo. Então, eu estou dizendo como eu estou
estou querendo significar isso é o seguinte, independente de falar nota alta ou nota baixa, tentando, de alguma Ou forma... dar uma laranja boa ou uma Dar podre? uma laranja boa, uma podre, dar uma nota alta em voz alta e a nota baixa também em voz alta, porque a minha intenção é fazer com que a criança pense em ter uma melhora no comportamento ou uma melhora na nota. Nós, adultos, se nós pensarmos, nós podemos racionalizar tudo isso, nós temos competência, capacidade para entender que a intenção é essa. Mas aqui, o questionamento meu, eu também sou professor, será que, agindo dessa forma, eu estarei, na verdade, motivando essa criança a ter um comportamento maduro, racional, inteligente, como nós, os adultos, verbalizamos e entendemos dessa forma? Então, só que nós já fomos crianças. Abel. Nós fomos crianças e nós éramos educados dessa forma. Eu não estou tirando a sua... Eu acredito no que você está falando e eu entendo, concordo plenamente. A única comparação que eu quis fazer é essa, tá? Não desrespeitando o que você falou, porque antes nós escutávamos a educação de dentro de casa e dentro da escola nós escutávamos e respeitávamos os professores. Infelizmente, hoje não tem mais esse respeito. Então, tem que ser uma forma diferente. Abel e Carla, deixa eu falar só um pouquinho aqui, no assunto de vocês. Pois não. Eu queria fazer só uma ressalva quando a gente fala assim, ó, educação vem de casa, a base, concordo, né? A base, limites. Claro. A gente tem que perceber bastante quando a criança ela vem totalmente sem limites, porque a gente vem da educação muito do sim, e sem esse limite que é necessário vir de casa. Mas dizer também que a escola, ela não educa emocionalmente, que ela não tem um papel de educação integral, também a gente não pode. Essa história de que a escola ensina português, matemática, história, não funciona, sabe por quê? Porque nós estamos tratando aqui com seres humanos, e o ser humano, ele não faz assim, ó. Eu vou para a escola agora e vou levar agora só meu neocórtex, só a minha parte cognitiva. Eu vou deixar todo o meu cérebro livre lá em casa, daí eu vou emocional em casa, a educação não. A escola também, ela educa, e isso, graças a Deus, é fruto, né, de pesquisas, de constatações, e hoje nós temos uma base nacional curricular comum, que passa a vigorar agora em 2019, que vale para escola particular e escola pública, é nível de Brasil todinho, onde ela vem considerando 50% das competências gerais que vão ser trabalhadas nas escolas são competências socioemocionais. Então, vem muito forte o papel da escola, sim. E a proximidade do professor. Emocionalmente, trabalhar o ser integral como um todo, entendeu? Então, escola até porque a escola é um momento que ela está... É como se fosse a mini sociedade dela ali, né? É o que eu estava dizendo. Eu, particularmente, eu não vejo, sinceramente, com toda a liberdade, com todas as informações que uma criança tem, eu não sinto que exista esse diálogo e esse aprendizado dentro de casa com relação a, olha, você na sala de aula, você fica sentadinho lá, ouvindo o que a professora tem a dizer. Com uma criança de 3 a 5 anos. A criança não vai agir dessa forma. Então, mesmo que ela receba essas informações dentro de casa, lá na escola, ela está num outro mundo. Né? É uma criança... É uma continuação, né, da casa dela. Sim, mas é um outro mundo, é um outro cenário, vamos dizer então. Tá? Onde a criança vai se soltar muito mais, a criança vai ter, como disse a Amanda, vai ter o mundinho dela, com os coleguinhas dela. E não é uma criança que fica... andando para lá e para cá, são várias. E, às vezes, a professor, ou educador, ou cuidador, a denominação pode ser dada de qualquer outra forma, eu entendo que, para exercer essa função, para lidar com criança, ela tem que ter um aprendizado diferenciado. Eu trabalho com adultos, eu trabalho com pessoas, por exemplo, que pagam para receber uma aula dentro da minha atividade. Então, eles sentiram a necessidade de aprender, então eles pagam, e mesmo que eu dê a eles toda a liberdade, como eles têm, lógico, a pessoa fica atenta o tempo todo, porque ela quer aprender aquele conteúdo, porque ela sabe que ela vai usar esse conteúdo para a vida dela. Agora, a criança, ela vai à escola porque os pais mandam, porque se não mandar também, a justiça vai punir, é uma obrigação. Mas dizer que a laranja podre, a orelhinha de burro,
ou o castigo físico faz com que a criança tenha um comportamento, até porque não estou falando de comportamento de criança mal educada, que xinga professor, que rasga as coisas do professor, que chuta. Eu acho que é melhor dar um beliscão, é menos traumático para uma criança. Exatamente. Eu estou falando de beliscão do que uma laranja podre. Sim. Tem uma sugestão para você, dá de presente para ela. Aproveita agora a ocasião, talvez se ela for mãe, Dia das Mães, que está chegando, a data mais próxima, como influenciar a pessoa e fazer amigos, vai ser assim, batata para ela. E é interessante, eu trabalho muito, eu tenho uma série de... Oi, só completar aqui o que a Val falou, nos meus cursos eu tenho esse trabalho também, tem muitos livros sobre isso aí, sabe? É como tratar pessoas abacaxi. Então, ela poderia acordar para essa realidade e também tratar essas crianças que para ela são abacaxis, né? E conviver de uma forma mais saudável. Porque eu tenho contato com ela, eu moro em Amparo, ela mora em Ribeirão Preto, minha filha mora em Ribeirão Preto, a 300 e tantos quilômetros daqui de Amparo, né? Mas eu só achei muito estranho esse tipo de... Vai na casa de material de pintura, de tinta. Minha filha tem que fazer isso, não eu. Aquela material de tinta e compra aquela brocha, sabe? É só levar eu lá, então. Faz um pacote... Não, sério, compra aquela brocha e manda de presente para a professora. Ela vai entender. Uma professora comum, uma pedagoga comum, ela pode diagnosticar uma criança com alguma doença, como dislexia, alguma coisa do gênero? Não, a professora não pode diagnosticar nada. Ela pode apontar... Exato, hipóteses, ela pode ter algumas hipóteses, e aí ela vai encaminhar para profissionais fazerem um diagnóstico. Então, meu filho estava... Só explicar o assunto, meu filho estava indo muito mal na escola e a professora foi acompanhando ele, nos chamou na escola, falou que ele estava com dislexia. Eu cheguei para a professora e falei, a senhora é formada no assunto para a senhora dar esse diagnóstico? Ela, não sou formada, mas tem um amigo meu que eu conversei com ele, tudo que o seu filho está fazendo é o que ele me passou. Nós levei meu filho numa psicopedagoga, ela fez todo o aparato, fez vários testes nele, entendeu? Aí levei no neurologista para fazer um raio-x da cabeça e fizemos raio-x, tudo, levamos na escola. Aí eu falei para a professora, eu acho que a senhora não pode dar esse tipo de diagnóstico, porque a senhora falou perto dele, ele ficou um pouco até triste, tudo. Então, assim, eu fiz até essa pergunta para ver se uma professora comum pode dar esse tipo de diagnóstico, tudo. Não, assim, ela não pode. É claro que professoras, principalmente professoras que já trabalham há anos em escola, elas têm uma certa noção quando a criança está com algum distúrbio, quando ela está com alguma dificuldade de aprendizagem. Mas dar o diagnóstico lá, é isso? Não pode. Por quê? Por exemplo, até uma psicopedagoga, ela não dá um diagnóstico sozinha. Ela dá um relatório psicopedagógico diante das observações dela, que junta com as investigações do neuropediatra, que junta com vários profissionais para dar um diagnóstico. A pessoa não pode dar um diagnóstico. Fechar o diagnóstico é complicado, realmente. A minha esposa queria até processar a escola, tudo, porque causou um transtorno no meu filho. Meu filho ficou triste, ficou uma semana meio para baixo, entendeu? E assim, a gente até queria mudar ele de escola. Mas aí a gente chegamos no consenso e não... Mas você mostrou o resultado para ele? Que ele não é? Oi? Você mostrou nos resultados que ele não é disléxico? Mostrei. Esse rapazão que estava aqui comigo. O psicodiagnóstico é o psicólogo que tem que fazer. E ele que dá uma devolutiva, é o profissional adequado para esse tipo de situação, para análise, entendeu?
Entendi. Então, se você tem dúvidas, você pode procurar um psicólogo, que aí sim, até mesmo para tranquilizar a sua criança, né? Que ele vai fazer um psicodiagnóstico direitinho e te dar uma devolutiva do processo, pra você entender direitinho. Na morte da minha esposa, a gente começou a fazer um tratamento psicológico, eu e ela, justamente para a gente alinhar algumas coisas. Mas, infelizmente, essas pedagogas, elas dão alguns diagnósticos. Acho que a maioria sabe que meu enteado é autista. E, no começo, uma pedagoga da escola falou que ele tinha Asperger. E ela sugeriu que dessem risperidona para o menino. Sem nenhum tipo de diagnóstico, ele com 4 aninhos passou 1 ano tomando 1 miligrama de risperidona. Então, ele conseguiu, até os 4 anos, ter um cognitivo de 2 anos. Ele regrediu. Então, quando eu comecei a tratar, eu não trato crianças. Mas, com um pouco de conhecimento que eu tinha, eu fui buscar, estudar um pouco para conseguir tirar ele desse quadro. E foi muito difícil, porque eles batiam nessa tecla que ele tinha Asperger, até eu conseguir levar no neuro para ele dizer que ele tinha autismo, suspender com um relatório muito, muito específico. Mas síndrome de Asperger é autismo, né? Oi? A síndrome de Asperger, ela é do espectro autista, né? Então, mas aí uma pedagoga diagnosticar Asperger e mandar dar um remédio... Nossa, em criança é super difícil o diagnóstico de Asperger. Então, foi muito complicado. Hoje ele tem 7 anos, então, assim, ele conseguiu até o ano passado se desenvolver, ele estava respondendo à idade de 5 anos e meio, mas como nem todos da família aceitam o problema dele, nas férias ele regrediu, infelizmente, e agora ele está correspondendo de novo à idade de 4 anos. Então, assim, é muito difícil quando no começo o diagnóstico já é errado, por infelizmente pessoas que não têm essa capacidade para dar um diagnóstico desse. Então, acontece muito, como aconteceu com o nosso colega aí, de uma pedagoga, né, porque um colega falou, eu não desmereço o trabalho de pedagoga nenhuma, que eu acho que é maravilhoso o trabalho delas, mas para dar esse tipo de diagnóstico, olha o tanto que prejudicou, né, essa criança, que hoje está sendo mais uma vez prejudicada. Então, é complicado, sim. Eu acho que nenhum profissional pode dar um diagnóstico sozinho, né? Não, tem que ter uma investigação multidisciplinar para poder conseguir. Trabalhou com psicóloga, tudo, para ir para o neuro, até eles conseguirem dar o diagnóstico correto dele. Eu recebi uma paciente uma vez e ela chegou à escola falando que ela tinha déficit de atenção e hiperatividade. Porque ela tinha um déficit de atenção gravíssimo, porque ela não conseguia reter o conteúdo. Aí eu fui ao cara, ela não tem déficit de atenção. Eu fiz tudo com ela em consultório, não tem. Aí eu comecei a mandar ela para os médicos. Ela faz exame, vai no médico para ver isso, vai no fono para ver não sei o quê. Sabe o que ela tinha? Uma produção excessiva de cera no ouvido que fazia com que ela escutasse menos de um ouvido, consequentemente ela se distraía mais rápido. Nossa. E aí ela conseguindo limpar, falando, né, de forma grotesca, assim, limpar o ouvido, ela melhorou absurdamente na sala. Mas ela tinha déficit de atenção. Então, assim, é arriscado, assim, né? A gente dar um diagnóstico sozinho, né? Que eu mesma podia ter falado, não, ela não tem déficit de atenção, isso aí é a escola que tem que averiguar o que está acontecendo. Sim. Aí eu falei assim, não, aí eu fui na escola, conversei, falei, não, vamos ver o que está acontecendo, para ela conseguir se dispersar tão rapidamente, para ela, né, às vezes ela não estava nem escutando direito as coisas. Então, assim, pois é tão complicado, Amanda, porque não só o meu enteado pequenininho teve esse problema, porque a irmã dele é de 13 anos, com 9 anos, uma professora dela falou que ela tinha déficit de atenção e dislexia, e ela já não gostava muito de estudar, porque é dela, né? Pois ela tem 13 anos hoje, ela não sabe ler e escrever. Ela foi para o 8º ano e não sabe ler e escrever, porque ela usa isso como uma desculpa.
Vira muleta, né? Em vez da professora chamar os pais e conversar diretamente com os pais sem que a criança soubesse, eles chamaram a menina e falaram para a menina que ela tinha isso. Então é muito complicado. Assim como a Val, eu também não gosto de laudo, de diagnóstico, de rótulo. Sim. Porque se todo mundo for fazer investigação psicopedagógica e neurológica, vai dar alguma coisa. Sim. Eu falo, todo mundo vai dar alguma coisa. Todo mundo tem um déficit, uma dislexia, porque isso é normal do ser humano, né? Ninguém é perfeito, tem né? uma falha. Exatamente. E a gente tem que aprender a lidar, beleza. A pessoa é assim, a minha característica é essa. E aí? O que eu vou fazer para conseguir progredir na escola com as minhas características? Para conseguir progredir no trabalho com as minhas características? E aí você, né? Então, sim, eu tenho isso, tá, mas o que eu vou fazer em relação a isso para melhorar, né? Exatamente. Eu tinha um paciente, ele já era adulto. Ele chegou no meu consultório, ele era jornalista, e ele falava muito bem. Assim, muito. A fala dele era muito... Ele tinha o dom da fala, assim, sabe? De articular. Tipo o Abel. Mas de articular, não era só o vozeirão, assim, do Abel, não tinha vozeirão, não. De dicção, mas era de, né? de saber se expressar verbalmente. Só que a escrita dele era uma coisa grotesca, nem parecia que era a mesma pessoa. De erros, por exemplo, ele escrevia, parecia que eram duas pessoas, uma que escrevia e outra que falava. Porque, assim, nem condizia, porque tinha erros que não eram de português, de trocar S por cedilha só. Era erros de, tipo, sei lá, falar menos ao invés de menos, por exemplo. Só que ele falava menos, escrevia menos. Então, assim, não era como se fosse erros de fala, mas que ele não falava. Então, e ele não conseguia, ele tinha uma extrema dificuldade de passar para o papel essa facilidade que ele tinha da fala. E aí, por isso que ele me procurou, porque ele estava tendo dificuldade no trabalho, porque ele estava numa área do trabalho que ele precisava redigir matérias. E ele não conseguia passar para o papel que ele falava. E aí, a gente, juntos, a gente descobriu uma forma que ele conseguia fazer melhor. A primeira coisa que a gente fez foi ele fazia toda a matéria com um gravador, falando. Então, ele fazia toda a matéria de forma falada no gravador. Depois ele ouvia e redigia o que ele tinha falado. E aí depois ele relia o que ele tinha escrito e aí ia corrigindo. Porque quando ele lia, aí a gente fala, agora você vai ler o que você escreveu, né? Que você ouviu. Agora você vai ler para você ver se o que você escreveu tá certo. Porque tinha esses erros, né? E aí ele lendo em voz alta, ele percebia os erros dele e conseguia corrigir. E aí pronto, aí ele conseguiu fazer o que ele precisava do trabalho. Então assim, é uma característica dele, de dificuldade de transpor para o papel. Mas e aí, o que a gente vai fazer com isso? Quais são as artimanhas que a gente vai bolar ali para vencer esse desafio aí? Então, enfim, é o que eu acredito. Hein, Amanda? Diga. Você falando sobre essa questão, essa situação, eu conheci uma senhora, uma senhora até com uma idade assim, 70 e poucos anos, ainda era camareira de hotel, dava conta daquele serviço todo. Ela falava um alemão maravilhoso, mas também não conseguia escrever. Não conseguia escrever. Ou ler, mas falava maravilhosamente. Era ela que era chamada para interpretar os hóspedes alemães que chegavam lá. Na hora que tinha que escrever, aí me fez lembrar também de uma área chamada grafologia. Acho que é isso mesmo, né? Grafologia. Que você falando aí eu pensei no primeiro momento que você estava se referindo à caligrafia dele, a letra, né? Aquela letra horrível, você não consegue ler. Não, era até boa a letra. A letra era até boa, mas não conseguia mesmo passar, né? Transformar em letra, em escrita, texto, né? O que ele falava. Exatamente. Mas isso também parece que é não se preparou também, né? Deu uma ênfase mais na verbalização, né? E não escreveu. Não se aplicou, né? Porque a gente aprende em conjunto, né? Vai aprendendo
vai aprender na vida. O dele era claro que tinha podia ter um outro. Eu fiquei com ele pouco tempo. Podia ter uma outra denominação, mas era claro que tinha um déficit ali na parte da alfabetização mesmo, no desenvolvimento da escrita, né, e tal. Com certeza já vem assim de muito tempo, né? Desde muito cedo. Já vai criando, eu não sei se é um hábito, né? Não sei se... Foi sim um outro caso também de uma pessoa que muito fera nessas questões assim de conceitos. Sociologia, psicologia, tudo que tem conceito, muitos conceitos assim, ele era muito fera, mas matemática arrebentava, acabava com o camarada. Não conseguia. Mas tinha também um problema aí, que ele se achava assim, por um certo momento, ele pegava uma expressão numérica, aquelas expressões chatas, né, de expressões numéricas do segundo grau. Pegava aquilo ali, ele se achava como... Ele estava ali naquela... Ele era aquele número. Quer dizer, era um fator psicológico, né? Quer dizer, ele sentia que ele era aquele número que estava ali, aquele x elevado a tal, é igual a não sei quanto. Ele sentia aquele x. Ele se sentia dentro daquele parênteses ali. Não conseguia resolver. Era um bloqueio matemático, um problema muito sério. Mas era 10 em sociologia, psicologia, filosofia. Mas jogou número para ele, arrebentava o camarada. E tem muito disso, né, nas escolas, independente de idade. Coisa, né? Tem muito. Nossa. É por isso que hoje se fala muito em inteligências múltiplas, né? O camarada ele pode ser ruim em português e excelente em matemática. Sim, ele pode cantar muito bem e não saber jogar bola, ou ele pode jogar bola muito bem e não ter habilidade para outras coisas, né? Pode ser um excelente médico, pode ser um excelente professor, e nem por isso, onde ele tem dificuldades, ele é burro. E antigamente, qualquer coisa que você fazia de muito errado, você era tido como um cara incompetente, né? Hoje nós sabemos que as competências são múltiplas. Então, se você não é bom em alguma coisa, aperfeiçoe aquilo onde você já tem mais habilidade e, de repente, a sua vida vai prosperar, né? Correto. É interessante também que o MEC está se esforçando, né, para fazer um ensino médio agora, mas está mais esse foco, né? Exatamente. Mas pegando que de fato, né? Aproveitando que cada um tem de melhor, né? Você imagina se todos fossem médicos, né? Onde estariam os advogados, né? Imagine se todos fossem escritores, se todos fossem pedagogos. Quer dizer, não tem condição, né? Fez lembrar até de uma passagem bíblica do apóstolo Paulo, né? Ele pergunta ali isso numa reunião da igreja de Corinto, ele pergunta isso, se eram todos profetas, são todos mestres, são todos ministros, são todos pastores, falando das vocações de cada um, né? E a gente pode aplicar isso nesse contexto que você está colocando aí, muito interessante. Mas, de qualquer forma, a gente tem assim a escola. Bom, a minha escola, eu já sou um homem na casa dos 50 anos, a nossa escola, né? Ela era um pouco diferente, ou bem diferente, né, da de hoje, não sei. Em alguns aspectos se exigia mais, né? A minha professora já chegava na sala dizendo que nós deveríamos aprender para a vida. Eu nunca mais esqueci disso. Adolescente, gente, você estuda para a vida. Aí eu comecei a me interessar por aquilo. Já 13 anos, 14 anos, comecei a me interessar. Falei, interessante, estude para a vida. Não estude para ser bacana, para ser doutor, para ser fulano. Aproveite as oportunidades, essa é a intenção. Mas não é para isso que você estuda. Você estuda para a sua vida, para ninguém te passar para trás, para você saber se localizar, para você se interar com o mundo. Rapaz, eu nunca mais me esqueci daquilo. Aí eu me lembro que logo fui para a aula de ciência, né? Até a antiga 7ª série era a aula de ciência. Aí me chamou a atenção, de fato, como a gente precisa aprender o mínimo do funcionamento do nosso corpo. Aí vem aparelho respiratório, circulatório. Aí aquilo foi chamando a minha atenção. Então, ligo isso também no despreparo também, né? Não sei se é bem o despreparo dos professores, não sei bem se é isso, né? Porque na nossa proposta aqui, na nossa live, é o que? É exatamente o psiquismo humano, né? São os problemas psicológicos, são os traumas, são os transtornos mentais e etc. Tá? E ali também está um ser humano ali, um professor, né? Nessas condições também. Como muitas vezes a gente vê alguém vai fazer um discurso, e se ele não estiver legal emocionalmente,
Ele gagueja, né? Ele esquece as coisas, se não estiver bem psicologicamente, se foi fazer uma palestra, né, com um problema, preocupado, chega ali na hora, né? Já vi acadêmicos, né? A pessoa ficava assim até meio desconcertada, né? Ih, rapaz, tá com problema? Ó, o professor não tá bem não, hein? Tinha um professor que era um deputado também, né? A gente conseguia perceber que ele não estava bem. Quer dizer, mas quem não raciocina, não pensa um pouco, né? Julga, né? Já logo aponta o dedo, né? Ih, que incompetente, que não sei o quê, né? Ah, não, né? A gente precisa ver logo, ele não está bem hoje, ele não está bem. Principalmente quando ele já demonstra competência consecutivamente. Sempre você está vendo aquela pessoa competente. Tá? Aquele dia que está falhando muito, está gaguejando para falar, né? Está transpirando, né? Isso é um desafio. Somado a isso, aos professores que... aquilo que o André sempre coloca aqui, né? Muitas das vezes nós estamos, até como analista, temos um problema também. Às vezes estamos lidando com um problema sério, né? Estamos com um problema emocional, estamos com algum transtorno. E estamos ali, tratando uma situação, né? Então tem que ter até esse jogo de cintura, tem que ter essa competência, fazer uma autocrítica, né? Ter um diálogo sincero, franco, consigo mesmo. Será que eu estou em condições, né, de pegar esse caso? Isso está me afetando muito, estou absorvendo, né? A gente tem que ter tudo isso. Aí imagina o professor ali também, né, que também tem os seus transtornos. Aí está lidando com aquela criançada, né? E sei de casos, ultimamente não tem acontecido, mas houve um caso de uma professora que deu um puxão de orelha numa criança, inflamou a orelha da criança, né, o ouvido da criança. Puxão de orelha é pouco, fora as pancadas. Eu levei muita arreguada na cabeça. Mas assim, Ailson, eu entendo o que você quer dizer, mas o grande problema aí, na situação do Abel, eu entendo o que você está falando de um modo geral. Sim. O dela é uma coisa premeditada, ela não toma atitude Não é na hora. Por impulso. Não é por impulso. Ela tá no programa, vamos dizer assim, está no protocolo, né? Está no protocolo. O projeto de aula dela é classificar crianças como laranja podre. Ó, o Wander está falando. Dela ou da escola? Não, aí é que está. Eu não entrei em detalhes. Estou perguntando, então, perguntar isso desde o começo. Dela ou da escola? Porque se for um modus operandi da escola, tem escola salesiana, tem escola presbiteriana, tem escola... Cada um tem seus métodos, né? Se for um método, tem que trocar de colégio. Com certeza. Eu até... É boa Porque colocação. queira ou não queira, né? É aquilo. Não deixa de ser um método, né? Qual forma de educação vai dar certo para cada indivíduo? Não. Depende... Não... tem que, na verdade, você tem que seguir a média, né? Se você parar para analisar friamente,